Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar uma dica bem interessante com relação à localização Brasil, com relação a uma nota da SAP, tá? Uma nota que talvez nem todo mundo conheça, né? Mas é uma nota que dá uma dica muito interessante de alguns programas que a gente pode implementar na nossa base e executar para fazer uma verificação com relação às configurações que foram feitas da TaxBra. Vamos ver? Vamos lá. Bom, eu estou falando sobre a nota 2133-195, vou procurar ela aqui então, no Service, 2133-195, e que falam sobre essa verificação, né? Então, são ferramentas de verificação da localização Brasil, para ver se as configurações que você fez estão corretas. Legal? Então, nós vamos falar de 3 programas. O primeiro é um programa standard, J_1B, underline check CBT, né? É um programa que já é mais antigo, desde as primeiras implementações da CBT, esse programa já era disponível na nossa base, e a gente poderia executá-lo para poder verificar se algumas das configurações foram feitas, tá? Eu vou entrar no sistema e vou rodar para a gente dar uma olhadinha nele. Vamos lá. Então, eu vou chamar o programa a partir da SE38, ok? Então, vamos lá. J underline 1B underline CBT underline check CBT. Ok? J underline 1B underline check underline CBT. Vou executar esse programa e nós temos então aqui 5 verificações, né, que esse programa faz para visualizar se as suas configurações estão corretas, tá? Então, essa nota fala de 3 programas, ok? J_1B check CBT, depois fala desse Z check CBT underline 1706309 e depois o Z check CBT. Nesse vídeo nós vamos falar desse primeiro programa, tá bom? Depois nos demais vídeos a gente fala dos outros 2 programas. Então vamos lá. Vou executar primeiramente uma dessas 5 funções, né? Temos 5 verificações que são feitas aqui. E a primeira, né, ativação da geração automática de condições. Então, eu vou selecionar e vou executar, ok? Ele verifica aqui, então, a ativação da geração automática das condições está ativado. Ele está verificando que o esquema de cálculo atribuído ao país é a TaxBra e que a geração automática de condições, o flag de geração de condições está ativado para o Brasil, ou seja, as configurações básicas iniciais estão corretas, certo? Vamos lá, vou voltar e vou executar a segunda opção, registros de condição que precisam estar presentes inicialmente. Vou rodar então, o que isso quer dizer, né, gente? Olha só, registros de condição que precisam estar ativados manualmente a partir da transação FV11. Então, se a gente abrir aqui, nós vemos que temos algumas condições aqui que precisam ser ativadas, né, do tipo da aplicação TX de MM, que estão ativados, eu vejo que estão verdinhas, né? E vermelho é a aplicação V, ou seja, a aplicação LSD. Tem uma condição a ser ativada manualmente para SD. Outras aqui também da aplicação TX, por exemplo, BIC6, BXWA e BXWT, são 3 condições que estão ativadas também. Ativar manualmente uma condição pela FV11 é o seguinte, eu vou mostrar. Eu vou abrir a FV11, vou chamar uma daquelas condições que ele está me dizendo aqui, por exemplo, a BXWT, ok? BXWT, correto? E vejo que ele está, então, ativado aqui com 100%, né? Aqui eu vejo, a chave é o Brasil, é o país, e o montante 100%, de uma validade infinita, ok? Para fazer com que essa condição sempre esteja ativa. E isso é mandatório, tá, gente? Essas condições manuais precisam ser ativadas porque não há nenhum outro processo, nenhuma outra configuração que executa a ativação dessas condições, tá? Então, isso é mandatório para o bom funcionamento do processo. Uma delas, essa BXWT, até um bom exemplo, é a base do imposto retido em fonte. Se ela não for ativada manualmente, a base do imposto retido em fonte sempre será 0, ou seja, nunca irá calcular o imposto retido em fonte. Então, essa é uma dica importante, ok?
Então, aqui, essa segunda verificação do primeiro programa diz quais condições precisam estar ativadas manualmente e verifica se estão ou não. Verdinho está ok, vermelho tem que ser feito, tá? Aqui temos algumas ok, outras que precisam ser executadas. Legal? Essa terceira verificação vai checar a consistência das tabelas de impostos com as tabelas de registro de condição, ou seja, se as tabelas de impostos foram de fato migradas ou não, ok? Então vamos executar, demora um pouquinho mais, essa transação é um pouco mais pesada que as outras. Ele está verificando então se os respectivos registros das tabelas de impostos estão replicados, estão migrados nas tabelas de registro de condição. E ele vai verificar isso para todas as nossas tabelas de impostos, ok? Então, está rodando. Deixa ele finalizar e o log vai ser exibido mostrando mais uma vez daquela forma, né? Verde se estiver totalmente completo, tudo ok. Vermelho, né? Tem alguns casos não ok aqui. Vermelho se tiver alguma entrada faltando, né? Alguma migração pendente ou alguma coisa desse tipo, ok? E alguns avisos, né? Dizendo aqui, olha, essa aqui não é a tabela de imposto standard para o Brasil, enfim. A gente tem que verificar esses casos. O normal é que a gente encontre essas entradas sempre verde. Significa que tudo aquilo que foi mantido nas tabelas de impostos estão respectivamente representadas na tabela de registro de condição, ok? Essa verificação é importante. Depois, a terceira, quarta verificação está checando as ativações dos IVAs, está vendo se os IVAs estão ativados. Então, vamos lá. Novamente, aqueles que estiverem verdinhos estão ok, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar um IVA I3, né? Que a gente tem aqui algumas condições, olha. Ele verifica se há alguma condição ativada dentro do IVA, tá? Se não tiver nenhuma condição ativada dentro do IVA, ele dá vermelho, mas tem um detalhe, tá? Só chamando a atenção para a gente tomar cuidado. Por exemplo, o I3 aqui, ele está falando, o IVA está verde porque tem alguma condição ativada dentro dele, mas ele não está verificando se essas três conditions que estão ativadas são as corretas. Então, atenção com isso, ok? Para a gente saber se as condições ativadas são as corretas, a gente tem que seguir aquele documento da SAP, que são anexos da nota de implementação, que diz, né, quais são as condições que precisam estar ativadas, ou o Building Block JD0 da Best Practice da S/4HANA, ok? Então, esses são os documentos que a gente deve consultar para saber se as condições ativadas são efetivamente aquelas corretas. Voltando à última opção, então, ele vai verificar os tipos de impostos se estão ativos ou inativos, né? Então, executando, ele verifica, né? Deixa eu virando aqui, ó. A tabela é a J_1BAJ, ok? Vamos ver qual é essa tabela aqui. Deixa eu abrir uma outra seção. J_1BAJ, vou na EC16N. J_1BAJ. Vou executar e vocês vão ver qual é essa tabela. Vamos ver se vocês reconhecem, né? Se olhando por aqui não reconhece, eu vou pela J1BTax. E aí sim, essa é a tabelinha de tipo de imposto. Ela está preenchida, portanto, ela estando carregada, o sistema verifica que ela está ok, tá? Todos os códigos estão definidos na tabela J_1BAJ, tá? Bom, evidente que são algumas configurações mais técnicas, algumas verificações mais técnicas, mas fundamentais para a gente verificar no projeto de implementação se as configurações que nós fizemos estão de acordo, ok? Então, este é o primeiro programa que nós estamos analisando desta nota 2133195. São 3 programas, tá? Esse é um programa standard que já vem instalado na nossa base tempos, já desde o início das primeiras versões da CBT, TaxBra, e depois 2 programas Zs, ok? Zs dados pela própria SAP, pela própria nota 2133195, que está implementada aqui na nossa base, e eu vou explicar, eu vou mostrar nos próximos vídeos, tá bom? Por hora, é isso. Agradeço, espero que essa dica possa contribuir mais uma vez com o seu dia a dia. Um grande abraço, até mais!